Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência então na botânica. Na aula anterior falamos de raiz, falamos de caule. Só que ainda deixamos aqui alguns tipos de caule para a gente finalizar. Então vamos falar de alguns tipos de caule e falamos também das folhas, das características das folhas e dos tipos de folhas. Em relação aos caules, nós já falamos aí das características gerais dos caules, falamos de alguns tipos de caule. E nessa aula vamos começar então falando de caules subterrâneos. Sim, existem caules que crescem embaixo da terra. Não é muito comum. O mais comum é um caule aéreo, como tronco, a haste, estipe, que nós estudamos anteriormente. Mas existem caules subterrâneos. Quando a gente estuda os caules subterrâneos, eu até coloquei uma imagem aqui para que você possa comparar. Lembra do estolão lá do moranguinho? O estolão ele cresce paralelo ao solo, mas acima do solo. Mas existe um caule em que ele cresce paralelo ao solo, mas embaixo ali, né, do solo, ou seja, enterrado a esse solo. E esse caule que cresce paralelo ao solo, mas enterrado nesse solo, nós chamamos de caule do tipo rizoma. Quando a gente fala de caule do tipo rizoma, então nós podemos citar, por exemplo, o rizoma do gengibre. O gengibre tem ali um caule do tipo rizoma. A bananeira, quando você olha uma bananeira, você está vendo as folhas. O caule de uma bananeira é enterrado, é um caule do tipo rizoma. Quando você vê uma samambaia, a samambaia também, você está vendo as folhas. O caule da samambaia ele está enterrado. E nós temos aqui um caule de reserva. Lembra que eu pedi para vocês anotarem? Raiz de reserva eu chamo de raiz tuberosa, mas existe caule de reserva. Caule de reserva eu chamo de tubérculo. E cuidado com pegadinha de questões. As questões às vezes vão falar na batata inglesa. Batata inglesa não é raiz. Batata inglesa é um caule de reserva. Batata doce é raiz, raiz tuberosa. Batata inglesa é caule. Caule de reserva eu chamo de tubérculo. Beleza? Esse é um ponto alto aí da nossa aula. Tubérculo, um caule de reserva. Lembre-se da batata inglesa. Nós temos ainda tipos de caules que são aquáticos. Se você tem aí um aquário na sua casa, talvez você deve ter essa plantinha aqui, a elodéia. Elodéia ou elódia é uma plantinha aquática, então existem caules aquáticos também, como o da elódia. Só para que você lembre-se, né, que existem também caules aquáticos. Vamos falar de caules modificados. Quando a gente fala de caules modificados, você conhece talvez aí muito bem o cacto. O cacto ele apresenta um caule verdinho. Esse caule verde ele recebe um nome, caule cladódio. Cladódio. O que é o cladódio? É um caule fotossintético. É um caule que faz fotossíntese. Não é muito comum você ter como função do caule fazer fotossíntese, mas no caso do cacto, que tem esse caule cladódio, ele tem como função a fotossíntese também. E você tem aqui folhas modificadas em espinhos. Então, se as folhas estão modificadas em espinhos, quem assume a função de fazer fotossíntese? O próprio caule. Então, caule cladódio, caule que faz fotossíntese. Existem caules que você tem aí que são utilizados para fixação, que nós já citamos aqui as gavinhas. Então, essas gavinhas são caules modificados para fixação. E existe caule, por exemplo, da cebola. O caule da cebola é chamado de bulbo ou prato. Sobre o que é o caule aí da cebola? Ele é achatadinho, como se fosse um prato mesmo, nessa parte de baixo. Você tem uma partezinha mais dura na cebola aqui nessa parte de baixo, e aí uns pelinhos ali que estão relacionados à raiz. E aí o caulezinho, um caule achatado. Esse caule achatado nós chamamos de caule bulbo ou prato. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o alho. No alho também nós temos aí um caule do tipo bulbo ou prato. Seguindo ainda, para a gente poder finalizar essa parte do caule, existe uma modificação do caule que nós chamamos de espinhos. Cuidado para não confundir espinho com acúlio. O acúlio ele é tipo um espinho, só que o acúlio você consegue destacar ele facilmente. O acúlio ele é um anexo da epiderme. O espinho ele é o quê? Um caule modificado. É mais difícil de você arrancar um espinho, porque ele é um caule modificado, como por exemplo do limoeiro. Pode ser também uma folha modificada, como é o caso lá do cacto. Beleza? Em relação à anatomia do caule.
Então nós temos aqui duas imagens, deixa eu avançar aqui para vocês. Então veja que nós temos aqui duas imagens. Uma imagem onde você vê aqui os vasos condutores, essas bolinhas que você vê aqui são vasos condutores do tipo xilema e floema. E olhando para esse caule eu consigo dizer que é um caule de uma monocotiledônea. Monocotiledônea quando tem o caule o quê? Com os feixes vasculares, com os vasos condutores dispersos. Agora, quando é uma planta dicotiledônea ou gimnosperma, nós temos os feixes vasculares organizados em círculo. Feixes vasculares do tipo xilema e floema organizados em círculo. Então lembre-se, plantas monocotiledôneas, como o milho, o trigo, apresentam vasos condutores dispersos, espalhados. Plantas dicotiledôneas e gimnospermas, como por exemplo, um exemplo de gimnospermas são os pinheiros, apresentam feixes vasculares organizados em círculo. Nós temos aqui nessas plantas monocotiledôneas uma estrutura chamada de estrutura atactostélica, que é devido a esses feixes dispersos, enquanto nas dicotiledôneas e gimnospermas, os feixes vasculares organizados, a gente diz que a estrutura é uma estrutura eustélica. Maravilha? Então, finalizamos a parte do caule. Já falamos de raiz, já falamos de caule. Nesse momento, vamos falar então da folha. Para que serve a folha, professor? A folha é o órgão da planta que tem como função, principal função, fotossíntese. É aqui na folha que você encontra a clorofila, os cloroplastos e a produção de moléculas orgânicas. Mas a folha não é feita só para fazer fotossíntese. Veja, eu falei só, né? Já é uma grande coisa produzir o próprio alimento. Mas existem várias funções aí para as folhas, inclusive até a função de reserva, função de proteção. Então vamos dar uma olhada aqui nas partes da folha. Quando a gente estuda as partes da folha, uma folha completa, ela vai ter essa parte maior aqui, nós chamamos de limbo. Ela tem um pecíolo, que é o cabinho da folha, e ela tem a bainha. A bainha é a parte da folha que é conectada ao caule. Então, bainha, pecíolo e limbo. Essas são as partes da folha. Professor, o que são essas nervuras aí? São nervuras, né? Essas linhas que você vê ali são nervuras. E essas nervuras estão relacionadas aos vasos condutores. Então isso que você está vendo aqui, essas linhas, não é só uma tatuagem na folha, não. Ela está relacionada ao transporte de substâncias. A seiva elaborada, a seiva bruta, né? Os vasos condutores de seiva. E aí nós temos folhas que são incompletas. Tem folhas invaginantes, tem folhas sésseis. Folhas invaginantes são folhas que você vai ter o quê? Ela apresenta o limbo, que é aquela parte maior da folha, e ela apresenta a bainha. Mas veja, não tem o pecíolo. Então uma folha invaginante é uma folha que tem limbo, tem bainha, mas não apresenta ali o quê? O pecíolo. E uma folha séssil, como é o caso do tabaco, ela vai ter o quê? Ela vai ter o próprio limbo abraçando ali, né? O caule. Então veja que folha séssil só tem o quê? Só tem o limbo, certo? Então são folhas incompletas. Com relação ainda aos tipos, né, aí de folhas e as suas aplicações, as suas funções, nós temos brácteas. Professor, o que são brácteas? As brácteas são folhas que elas estão associadas a uma atração, a uma coloração, a proteção da florescência. Então veja que aqui nós temos folhazinhas coloridas que têm uma função ao mesmo tempo de auxiliar na atração de polinizadores, mas também de proteger as flores, de proteger a inflorescência ou essas flores. Então nós chamamos de brácteas. Temos folhas modificadas em gavinhas, lembra que tem caule modificado na forma de gavinha. E nós temos folhas modificadas na forma de gavinha também, como é o caso da ervilha aqui. Então, folhas modificadas em gavinhas, essas gavinhas são utilizadas para fixação. E nós temos aí, no caso do cacto, folhas modificadas em espinhos. Então veja, a função de fotossíntese, ela é bem marcante, mas pode estar associada à proteção. Quando você tem folhas modificadas em espinhos, a função aqui é fazer com que essa planta transpire menos, porque uma das funções da folha também está relacionada à transpiração e trocas gasosas. Então, se eu tenho folhas modificadas em espinhos, o que vai acontecer?
essa planta vai transpirar menos. E o cacto é uma plantinha geralmente de semiárido, de deserto, para que a planta possa economizar água, já que a folha também transpira, ela acaba apresentando aí folhas modificadas em espinhos. Seguindo, temos ainda o que nós chamamos de espatas. Veja que nós estamos aqui falando de um terreno que quase não aparece aí nas questões vestibular, Enem, mas quando aparece muita gente não lembra. O que era uma espata mesmo? Então vamos lá, é importante que você veja pelo menos uma vez na vida isso aqui. Espatas são folhas que protegem a inflorescência. Você viu que as brácteas, você tinha ali folhas coloridas, função de atração, e protegiam as florezinhas, mas eu conseguia enxergar as flores. Aqui veja que você tem uma estrutura que na verdade é um conjunto de várias flores, é um amontoado de várias flores, isso nós chamamos de inflorescência, e essa inflorescência é protegida por folhas, como é o caso do copo de leite, como é o caso do antúrio. Então, espatas são folhas que protegem a inflorescência. Lembre-se do copo de leite, lembre-se do antúrio. Nós chamamos então essas folhas de espatas. Temos ainda folhas que, por exemplo, têm função de reserva. Caramba, professor, folha com função de reserva? Sim. Na cebola, o que você come da cebola? Na cebola você come os catáfilos. As escamas e catáfilos da cebola são folhas modificadas, folhas que têm função nutritiva, função de reserva. Então, ponto alto de novo na nossa aula. Você já sabe o que é uma raiz de reserva. Eu chamo de raiz tuberosa. Caule de reserva, eu chamo de tubérculo. E folha de reserva, eu chamo de escamas e catáfilos. Um exemplo, a cebola. Maravilha? Nós temos ainda folhas que nós chamamos aí de cotilédones. Os cotilédones são folhas que armazenam substâncias nutritivas. Sobre o que é um cotilédone? Se você pegar um feijãozinho, né, uma sementinha lá de feijão, você já observou que o feijão você consegue separar ele em duas metades? Cada metade do feijão é um cotilédone, ou seja, ali existe uma reserva, uma marmita para o embrião. Então, folhas que apresentam nutrientes, nós chamamos de cotilédones. Mas ainda nós temos folhas modificadas para reprodução, como é o caso lá das samambaias, que nós encontramos lá o esporófito. Talvez você que tem aí samambaia na sua casa já viu essas manchinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, essas manchinhas, são estruturas formadoras de esporos. Então, o esporófito é uma folha que também tem função de reprodução. Temos as glumas de trigo e os antófilos. Os antófilos são peças florais, como o da rosa, que tem, né, quando você pega uma rosa e você fica observando as pétalas, tudo aquilo ali são chamados de antófilos, que são folhas modificadas, com coloração, com a liberação de algum tipo de odor característico para atrair algum agente polinizador. E temos folhas modificadas como as glumas do trigo. Agora o que vem pela frente é bem curioso, é bem interessante. Você talvez já viu uma planta insetívora, uma planta carnívora? A planta carnívora, ela está relacionada à captura de pequenos animais. Aqui eu chamei de planta insetívora, mas a gente pode chamar de planta carnívora. Nesse caso está capturando um pequeno anfíbio. Essas plantas, elas fazem fotossíntese? Fazem fotossíntese. Professor, se ela produz o próprio alimento a partir da fotossíntese, por que ela está comendo esse bichinho? Na verdade, ela não come o bichinho. O que ela faz? Ela vai capturar, então ela está aqui, ela captura esse bichinho, esse inseto, esse anfíbio, e ela libera a enzima digestiva que vai formar um suco nutritivo, e ela vai absorvendo esses nutrientes. Mas o que interessa mesmo para essa planta, que é a dioneia, é o nitrogênio, porque as plantas carnívoras ou insetívoras são plantas que vivem num terreno pobre em nitrogênio. Então, para compensar, como que ela faz? Como que ela busca o nitrogênio? A planta não consegue absorver o nitrogênio diretamente da atmosfera. Então, ela precisa fazer o quê? Ela precisa capturar pequenos animais. Maravilha, gente? Encerramos assim mais uma aula. Até a próxima!